Luan já tá aí, já tá preparado. Tô aqui sim, professor. Pô, estavam tocando direto e bem na minha, resolveram fazer intervalo, né? Aí é sacanagem comigo, né? Aumentar um pouquinho o drama. Não, pelo amor. Já vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tornar apresentador. Ah, já tá. Acho que a gente já Perfeito. tá como apresentador. Vou só esperar aí o pessoal voltar da Sim, sim. intervalo. Acabou o Bom recreio. dia. Fala, Abrão. Quem tá aqui Oi, no pessoal, tô de volta. é aqui, ó. Podemos retomar então? Tudo Perfeito. certo? Engenharia civil e você, tudo a ver. Então, Quem se formar ganha uma caneca dessa, pessoal. vamos agora então à defesa do aluno Luan Delner, com o título de Verificação de pilares de concreto armado em situação de incêndio. Luan, você tem agora 20 minutos, então, para apresentar o teu trabalho. Beleza. Só me digam se tá aparecendo certo a apresentação aí pra vocês. Aparecendo. Então, Tudo beleza. certo. Então, senhores professores, professor Abrão e professor Rafael, que são os professores avaliadores de minha banca, professor Marcos Vaz, meu professor orientador, família, amigos e colegas que estão presentes aqui na reunião hoje, bom dia. Como falado, meu nome é Luan Deuner e o título do meu trabalho é a Verificação de Pilares de Concreto Armado em Situação de Incêndio. Bom, quando a gente fala sobre estruturas expostas ao fogo, o nosso objetivo principal não é ter uma estrutura que ela não vai sofrer nenhum dano quando ela é exposta a um incêndio, e sim uma estrutura que ela vai ter uma sobrevida para que as pessoas presentes no local, quando está acontecendo incêndio, elas consigam sair ilesas e para a equipe que virá combater o fogo, ela consiga combatê-lo antes que a estrutura entre em colapso total. Então, tendo em vista isso, o meu trabalho ele tem como objetivo principal a verificação de pilares de concreto armado em situação de incêndio, visto que esses pilares eles foram dimensionados em temperatura ambiente. Para tal verificação, eu usei o método tabular para calcular o tempo de resistência ao fogo, o nosso TRF. O método tabular está presente na NBR 15200 de 2012 e foi usado também o método simplificado de cálculo. Então, uma vez que a gente fala de procedimentos de ensaio e projetos de estruturas em situação de incêndio, a gente deve considerar o comportamento da temperatura no local em relação ao tempo que esse incêndio vai durar. Então, para facilitar isso, em 1999 foi criada a ISO 834, também conhecida como a nossa curva de incêndio padrão. Se vocês conseguirem ver nessa imagem que eu estou mostrando no slide, a curva ela tem um crescimento para sempre, ela sempre cresce com o passar do tempo. E é independentemente das características do local onde o incêndio está acontecendo. O que é o contrário de um incêndio normal, onde a curva ela cresce até o ponto da sua temperatura máxima e é seguido de um declive até o resfriamento total do local. Entretanto, quando a gente quer determinar os esforços resistentes de um elemento estrutural, não basta apenas a gente ter a curva. A gente precisa conhecer o tempo de duração do nosso incêndio, para que a gente consiga determinar o campo das temperaturas no nosso elemento de concreto. Assim, foram aplicados tempos fictícios à nossa curva de incêndio padrão, onde os quais esses são usados como parâmetros de projeto no dimensionamento de estruturas em situação de incêndio. Esses tempos fictícios, eles são conhecidos como o nosso tempo requerido de resistência ao fogo, ou também o nosso TRRF. É válido ressaltar que o nosso TRRF, apesar de ser fornecido em forma de tempo, ele é apenas um parâmetro para ser usado em projeto. Quando o nosso elemento estrutural ele é submetido ao fogo, as chamas de um compartimento eles começam a transferir o calor para o nosso elemento, para o meu caso, para o nosso pilar de concreto armado. Essa transferência de calor ela vai ocorrer de três formas: a radiação, a nossa convecção e a condução. A radiação, por meio de seus mecanismos, ela atua na superfície do nosso pilar, aquecendo por meio das chamas. A convecção, ela também atua na superfície do nosso pilar, só que ela se dá pelo movimento dos gases no meio presente.
Já no interior do nosso pilar, a transferência de calor ela se dá pela condução. Os materiais do nosso pilar de concreto armado, o concreto e o aço, quando eles são expostos a incêndio, eles apresentam uma redução nas suas resistências, de acordo com a temperatura no local. No concreto, o valor da resistência característica à compressão a uma determinada temperatura, ela se dá na nossa primeira equação, a equação de cima, onde a resistência à compressão do concreto em temperatura ambiente, o nosso FCK, ele é multiplicado pelo fator de redução da resistência do concreto. Já na redução da resistência do aço de acordo com a temperatura, é basicamente a mesma coisa. A resistência do aço característica para a temperatura ambiente, o nosso FYK, também é multiplicado pelo fator de redução. Esses fatores de redução eles estão presentes em tabelas da nossa NBR 15200 de 2012. Como eu mostrei nos objetivos desse trabalho, foram usados 2 métodos para a determinação do tempo de resistência ao fogo dos nossos pilares. Dentre esses métodos, a gente tem o método tabular, presente na NBR 15200. Ele é um dos métodos mais tradicionais quando a gente fala de dimensionamento para estruturas de incêndio. Sendo muito simples a sua aplicação, ele consiste na determinação de parâmetros para se fazer comparativos com tabelas que já estão presentes na nossa norma. Dentre esses parâmetros, a gente pode citar a taxa mecânica de armadura, a excentricidade de primeira ordem em situação de incêndio, a esbelteza em situação de incêndio, a distância entre eixos de armadura longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo e a mínima dimensão da nossa seção transversal do nosso pilar. O outro método utilizado, como eu disse, foi o método simplificado de cálculo, o método das faixas. Esse método ele é apresentado e detalhado na norma europeia, a Eurocode Parte 1 e 2 de 2004. Esse método ele consiste em considerar a ação do fogo no concreto pela redução da seção transversal exposta ao incêndio e a ação do fogo na armadura da estrutura pela redução também da sua resistência. Então, definida a nossa seção transversal reduzida e a redução da resistência do aço, a gente consegue dar entrada ao diagrama de interação NM, onde a gente consegue determinar a residência residual do nosso pilar. O diagrama de interação ele consiste na representação gráfica de diversos pares de esforços normais solicitantes e momentos fletores solicitantes. Como a gente consegue ver na imagem que eu trouxe para vocês, esse traçado que ele forma basicamente a forma de um losango, eles são os nossos diversos pares de N e M. Quando a gente usa um software para trazer esse diagrama para nós, o software ele traz um ponto referente ao nosso pilar, onde esse ponto ele consegue se encontrar tanto dentro ou fora do nosso traçado. Quando ele se encontra dentro, a gente diz que o nosso pilar ele resiste ao que foi aplicado a ele. Quando esse ponto se encontra fora, a gente diz que o nosso pilar não resistiria. Então, conhecido todos os nossos objetivos, as nossas propriedades de incêndio, as nossas propriedades térmicas, as reduções do concreto e do aço e os métodos que eu utilizei, a gente parte para o nosso edifício estudado. Esse projeto ele é um projeto hipotético, não é um projeto real. Ele foi retirado de um exemplo do Dr. Professor Paulo Sérgio dos Santos Bastos, da disciplina de Estruturas de Concreto 2, do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Paulista. Os pilares em estudo são os 5 pilares em destaque em vermelho, sendo eles o P1, o P2, o P5, o P6 e o P8. É válido ressaltar que nem todos os pilares tiveram as suas 4 faces expostas ao incêndio. Apenas as faces que são voltadas para o interior do nosso edifício foram expostas. Então, assim, o nosso P1, que se encontra lá no canto, lá em cima, ele teve 2 faces expostas ao incêndio, sendo a face inferior e a face da lateral direita. O nosso P2 e o nosso P6, eles tiveram 3 faces expostas, sendo a face não exposta no P2 a de cima e a no P6 a da lateral direita. E como o P5 e o P8 eles se encontram totalmente no interior da nossa edificação, eles tiveram as suas 4 faces expostas. Como o nosso projeto é um projeto hipotético, o autor ele, em nenhum momento ele mencionou a finalidade deste. Então foi assumido por minha parte que ele seria um edifício residencial. Como a gente consegue ver nessa imagem que eu trouxe antes, nosso edifício ele tem uma altura total de 11,2 metros. Como eu falei lá no início da apresentação para vocês, o nosso projeto ele necessita ter um tempo requerido de resistência ao fogo, o nosso TRRF. Então, a NBR 14432 de 2001, ela traz essa tabela,
onde a gente consegue ver em destaque como a ocupação do nosso edifício é residencial e ele tem uma altura de 11,2 metros, ele se encaixa na classe P2, assim tendo um TRRF de 30 minutos. Então, antes da gente dar início à nossa verificação em situação de incêndio, a gente precisa fazer o dimensionamento dos nossos pilares para conhecermos as seções transversais e a quantidade de armadura presente nele e o detalhamento. Então, o dimensionamento ele foi realizado em temperatura ambiente, como eu expliquei lá no início. Ele foi feito de acordo com o exemplo onde foi retirado, juntamente com a nossa NBR 6118 de 2014. Então, feito o nosso dimensionamento, a gente parte para o nosso detalhamento dos nossos pilares. E aqui eu trago as imagens das seções transversais com as barras longitudinais dos nossos pilares. Então, sendo o P1 tendo uma seção transversal de 30 por 20 centímetros com 4 barras de 10 milímetros, o nosso P2 com 20 por 35 com 10 barras de 12,5 milímetros cada uma, o nosso P5 de 65 por 20 com 14 barras de 10 milímetros, o nosso P6 com 35 por 20 com 8 barras de 10 milímetros cada uma, e por último, o nosso pilar P8 com 20 centímetros por 50 centímetros, com 14 barras de 16 milímetros cada uma. Então, a verificação de incêndio, como eu expliquei lá no início para vocês, ela vai se dar por dois métodos. O método tabular, da NBR 15.200, desculpa, de 2012, e o nosso método simplificado de cálculo, o método das faixas. É válido ressaltar que o nosso método simplificado de cálculo ele é dividido em duas análises diferentes, a nossa análise térmica e a nossa análise estrutural. Então, a análise térmica ela consiste na obtenção das temperaturas em pontos específicos que foram determinados. Para a determinação dessas temperaturas, foi usado o método dos elementos finitos, através de rotinas de linguagem APDL, de programação, o qual este foi aplicado no nosso software ANSYS, o que foi usado para obter as temperaturas. Para se fazer a programação desses, foram usados os elementos finitos Plane 55 e Surf 151, como eu trago nas imagens para vocês. Ali na esquerda a gente tem o elemento finito Plane 55 e ali na direita o Surf 151. Eu ressalto também para os senhores que os tempos dos pilares eles foram expostos a uma curva de incêndio padrão, tendo seu tempo variado entre 5 e 120 minutos. As propriedades térmicas desses pilares eles foram as mesmas explicadas lá no início da apresentação. Então, aplicando isso, toda essa análise e toda essa programação no ANSYS, primeiramente a gente tem a nossa discretização da malha de pontos na nossa seção transversal. Essa seção transversal que eu trago para os senhores é referente ao nosso pilar P1. Se vocês conseguirem ver bem, dentro do nosso pilar P1, a gente tem diversos quadradinhos. Esses diversos quadradinhos, eles são os nossos elementos finito Plane 55. Então, tendo a discretização da malha, a gente pode passar a ter a nossa isoterma. Essa isoterma é a referente ao pilar P1. Se vocês verem, no início desse vídeo, o nosso pilar P1 ele tem praticamente a mesma temperatura em todo. Ele está totalmente frio, digamos assim. E com o passar do tempo, a temperatura ela vai aumentando nas faces onde ele foi exposto. Então, o nosso pilar P1, como eu disse, ele foi exposto na face inferior e na face da lateral direita. Então, a temperatura ela vai aumentando nessas faces até o outro lado. Como eu falei, a gente tem a análise térmica e a nossa análise estrutural, onde a análise estrutural ela também é dividida em duas etapas. Na primeira, foram divididas as seções transversais em faixas de mesma largura, todas elas. Com o ANSYS, as temperaturas nos centros de gravidade de cada uma dessas faixas e nos centros de gravidade do nosso pilar, elas foram definidas. Definidas as temperaturas, a gente consegue definir o nosso fator de redução para cada temperatura, que foi feito de acordo com a NBR 15.200. Então, com todos esses dados obtidos, a gente consegue fazer o cálculo da nossa largura AZ. A segunda etapa da nossa análise estrutural é basicamente a mesma coisa da primeira, só que agora é feita para nossos pontos de armaduras no nosso pilar. Então, são definidos os pontos de armaduras, também com ANSYS foram definidas as temperaturas em cada armadura, definido de acordo com a temperatura o fator de redução, e usando a equação que eu mostrei lá no início para vocês, a gente define a resistência do nosso aço de acordo com a temperatura. Então, para exemplificar isso que eu acabei de falar para os senhores, eu trago o cálculo de AZ, que é a resistência do aço de acordo com a temperatura, para o nosso pilar P1.
na tabela da esquerda, no cálculo de AZ, a gente vê que o nosso pilar P1, que tinha uma dimensão de 30 centímetros, ele foi dividido em 5 faixas, todas de mesma largura. Então, no centro de gravidade de cada uma dessas faixas foram determinadas as temperaturas para os tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos. Definidas as temperaturas, a gente define o nosso fator de redução. Isso para cada uma das nossas faixas. Então, ali no cálculo de AZ, a gente vê que foi feito o somatório de cada um dos fatores de redução para as 5 faixas. Com o somatório, calculou-se o coeficiente KCM. Embaixo a gente tem o θm, que é a temperatura no ponto médio, ou centro de gravidade do nosso pilar. O fator de redução para essa temperatura e o cálculo de AZ para as 4 temperaturas diferentes. Já na tabela da direita, a gente tem a resistência do aço. Então, o nosso pilar P1, como eu mostrei, ele apresenta 4 barras nas extremidades do nosso pilar. Então, foi definido o valor da temperatura para cada uma dessas barras de acordo com a temperatura, o fator de redução para essas temperaturas e, por último, utilizando a equação que eu mostrei para os senhores lá no início, a nossa resistência do aço de acordo com a temperatura. Então, definida a largura Z, a gente consegue fazer a seção transversal reduzida dos nossos pilares. Aqui que eu trago para vocês, também é referente ao pilar P1, para os 4 tempos em destaque. A gente percebe que a seção reduzida, ela só é reduzida na face onde o pilar é exposto ao fogo. Então, para o nosso pilar P1, foram reduzidos na face inferior do nosso pilar e na face da lateral direita. Tendo a seção transversal reduzida e a resistência do aço de acordo com a temperatura, a gente consegue traçar os nossos diagramas NM, os quais foram feitos pelo meio do software Obliqua. Como a gente consegue ver no diagramas referente ao pilar P1, para os tempos de 30 e 60 minutos, aquele ponto que eu comentei para os senhores, ele se encontra dentro do nosso diagrama. Já no tempo de 90 e 120 minutos, esse ponto se encontra fora do nosso diagrama. Então, a gente diz que para os tempos de 30 e 60 o pilar resistiria ao que foi aplicado a ele, para os tempos de 90 e 120 ele não resistiria ao que foi aplicado. Então a gente conclui que o nosso pilar P1 ele resistiria, pelo método das faixas, é claro, a pelo menos um incêndio de 60 minutos. Então, essa resolução que eu trouxe para os senhores do pilar P1, ela foi aplicada para os nossos outros pilares. Então aqui eu trago a tabela dos TRF, os tempos de resistência ao fogo, para cada pilar, de acordo com o que foi aplicado a ele. Então, comparando os resultados do tempo de resistência ao fogo com o tempo requerido de resistência ao fogo, que é de 30 minutos, conforme eu mostrei antes, a gente conclui que para o método tabular, apenas 2 pilares não conseguiram atender o requerido. Quais são eles? O P1, tanto na direção X quanto na direção Y, e o P2 na direção Y. Se a gente vê também no método das faixas, o método simplificado de cálculo, todos os pilares eles conseguiram atender o requerido de 30 minutos, sendo eles o P1 e o P8 com 60 minutos, o nosso P2 com 30 minutos, o nosso P6 resistindo 90 minutos e o nosso P5 resistindo a 120 minutos. Então, feita toda a resolução para todos os pilares, a gente vai para a nossa conclusão, onde concluiu-se que o método tabular ele é muito prático a aplicação dele, devido que uma vez conhecidos os parâmetros necessários, basta apenas fazer a comparação com tabelas que já estão presentes na norma. Eu trago novamente que para esse método, no meu trabalho, apenas o pilar P1 e o pilar P2 na direção Y não atenderam o tempo requerido de resistência ao fogo de 30 minutos. Já o método simplificado de cálculo, no meu caso, o método das faixas, ele é extremamente, se não até totalmente dependente de softwares para sua aplicação, tanto para a determinação das temperaturas, quanto para a determinação dos diagramas de interação. Trago também que todos os pilares eles atenderam o TRRF de 30 minutos, como eu expliquei na última tabela do último slide. Para esse método, eu relembro que todos os pilares atenderam e que a literatura brasileira ainda sobre esse método ainda é muito escassa. Ressalto também que a literatura brasileira referente à segurança estrutural contra incêndio ainda é escassa, especialmente se tratando de pilares de concreto armado, havendo assim um amplo espaço para o desenvolvimento de pesquisas. Com isso, trago como sugestões para trabalhos futuros, de acordo com o meu trabalho, o estudo de pilares de concreto armado em situação de incêndio para projetos reais, devido que o meu trabalho foi feito para um projeto hipotético,
A análise dos pilares para o método tabular para normas estrangeiras, tais como a britânica ou até mesmo a europeia, que eu trouxe aqui para os senhores. Estudar a influência do aumento do cobrimento na melhoria da resistência do aço, uma vez que o cobrimento ele atua como um escudo nas armaduras dos nossos pilares. E o desenvolvimento de um método tabular que considere a exposição ao fogo para uma, duas e três faces expostas ao fogo. Então, essa foi a apresentação do meu trabalho, esse foi o meu trabalho, queria agradecer a presença e a atenção de todos e muito obrigado. Muito obrigado, Luan, pela apresentação. Passamos então às considerações da banca. Eu não lembro quem iniciou a última. Acho que foi o Abraão, né? Então Isso. podemos começar pelo professor Rafael. Beleza. Obrigado, professor Marcos. Aproveito para cumprimentar ao Luan, né? Foi um prazer, Luan, acompanhar aí a tua apresentação. Obrigado. Já te parabenizo de pronto, né? A apresentação nota 10, muito boa mesmo. Obrigado. Tá? Me lembrou, em alguns momentos, o professor Luiz Carlos, pela entonação da voz. Acho que você assistiu muita aula dele, provavelmente deve ter pego alguma coisa. E me lembrou também aqueles vendedores do trem lá no Rio de Janeiro. Hoje eu trago para vocês um chocolate ao leite, tal, que também faz parte da apresentação, brincadeiras à parte, né? Foi bem legal também essa forma que você expôs ali, né? Uhum. Trazendo os assuntos ao foco ali à medida que ia passando. Então, a apresentação, nota 10, o assunto fantástico, gostei muito do campo onde você resolveu trabalhar, né? Colocando essa peculiaridade, né? Dessa preocupação não ser tão grande, né? Ao longo dos anos aqui, né? Por não ser um evento tão comum, né? Isso acaba sendo deixado de lado muitas vezes, e acho que você fez bem essa sustentação no teu trabalho. Com relação aos métodos aplicados, achei bem legal, eu não conhecia, para te falar a verdade. Nunca lidei com isso, então para mim foi bem interessante ouvir aí a tua explanação e ver o teu trabalho. Tá? Então, com relação à apresentação e aspectos técnicos, eu colocaria aí próximo da excelência o teu trabalho. Acredito que na metodologia, tá? Você poderia ter colocado ali um fluxograma, pelo menos o que eu vi, eu não reparei no teu trabalho, não sei se existe. Eu acho que ficou boa a metodologia, mas acho que de repente poderia pensar em colocar um fluxograma ali, né? Porque não foi nada tão simples, né? Teve alguns passos que você teve que seguir, então acho que caberia. Tá? Com relação aos aspectos de forma, o que eu consegui observar do teu trabalho, eu achei perfeito, tá? Não tem muito comentário a fazer. O único comentário que eu faria seria em relação ao teu título. Tá? Eu acho que ele está muito... É bom que esteja, tá? É simples, né? Mas eu acho que está simples demais. Então, acho que poderia colocar ali a verificação de pilares de concreto armado em situação de incêndio por meio dos métodos tais e tais, né? O que você usou. Tá? Eu acho que isso daria uma informação legal ali de início, né? Para quem tiver interesse em fazer a consulta. No mais é isso, Luan. Eu te parabenizo mesmo, porque eu achei bastante legal o teu trabalho, né? E te desejo sucesso aí ao longo da carreira, que precisar do professor, nós estamos por aí. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Rafael, pelas considerações. Passo a palavra, então, para o professor Abraão. Tá. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Então, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né, por estar participando da banca. Achei o trabalho, assim como o professor Rafael, né, um trabalho muito interessante e bastante aplicado, né, bastante atual, né. Semana passada aí o pessoal estava julgando lá o incêndio, né, da Boate Kiss, né, então tá no time aí, né, bem legal de estar se falando disso, né. Muito dessa preocupação, né, se deve justamente a esses desastres aí, né. Com relação ao trabalho, achei interessante, né, Luan, porque
tu, né, tem aí os elementos, um TCC, eu entendo, né, fez uma comparação, 2 métodos, né, mas também porque foi além, né, apesar de ter aí a cadeira de sistemas preventivos contra incêndio, né, eu sei, né, que foi além do que a gente vê na graduação, né, não só usou os conhecimentos ali, mas teve que dar um passo aí, né, um pouco além, né, vendo elementos finitos. Sim. Então isso aí eu acho que também, né, assim, traz um peso, né, grande para o trabalho, deve ter exigido bastante de ti, né, mas eu acredito que foi interessante, provavelmente tu já tinha, né, essa curiosidade aí, e tenho certeza que isso vai agregar aí para tua vida, né, profissional, não sei no que tu vai trabalhar, mas sem dúvida nenhuma, né, é uma coisa a mais e além, né, que com certeza vai te dar mais possibilidades aí para a vida, tá? Então, por isso, parabéns aí, né, pelo trabalho. Bom, eu fiz alguns comentários aqui lendo o trabalho, tá? No sentido de contribuir, tá? Mas não de maneira nenhuma de desmerecer, né, o conteúdo, enfim, né, aquilo tudo que tu fez, tá? Então, bom, a primeira coisa que eu queria destacar é que tu usou muitas tabelas ao longo do texto, tá? Usaste bastante tabelas ali. E eu acho que valeria a pena agora no final tu conversar com o orientador e ver se vale a pena mesmo colocar todas elas ali que tu usou, ou colocar alguma coisa em apêndice também, tá? Dessas tabelas. Porque eu sei, tu até comentou na apresentação que tu fez, né, calcula aqui, calcula isso, aí a partir... Mas quem geralmente lê não consegue aproveitar tanto, né, essas tabelas, tá? Então, às vezes, vale a pena colocar alguma coisa em apêndice. Tá. Por outro lado, tu tens o método dos elementos finitos, é um método que tem uma interpretação bastante gráfica, né? E isso é muito positivo, né? Então eu acho, tu até botou um vídeo na tua apresentação ali, tu colocou, né, uma imagem ali da discretização, da malha e tal, né? Mas eu, né, de novo, tu vai conversar depois com o teu orientador, né? Mas eu traria mais essas informações, né, pro trabalho, tá? Uhum. Porque isso eu acho que torna a leitura mais simples, mais acessível a informação, né? As pessoas vão ler o teu trabalho e vão entender melhor, né, aquilo que tu está falando. Então isso é uma recomendação, né, de tentar usar mais essas imagens e talvez menos as tabelas que tu usou bastante aí ao longo do tempo. Até na tua revisão bibliográfica lá tu colocou várias imagens, várias tabelas. Outra coisa que eu acho que também assim seria bem interessante se tu colocasse, né, nessa versão final, seria um fluxograma mostrando ali, né, os 2 métodos e tal, e enfim, a comparação que tu fez, tá? Eu acho que ficaria, né, melhor ainda, né, o teu trabalho. Uhum. Uma outra dúvida que me surgiu aqui, né, eu achei interessante ali o método tabular, né, o método das fatias ali da norma brasileira, né, mas uma dúvida que me surgiu, vendo ali, né, analisando, aprendendo ali um pouquinho, né, contigo ali, foi a questão tu identificou na planta baixa, né, que o incêndio iria chegar, né, até algumas faces do pilar. O incêndio está na parte interna do prédio, né, isso é uma consideração de cálculo, né, que tu fez, né, tá, acredito que esteja certa, né. Sim. Mas quando tu desenha as fatias, elas estão orientadas só em uma direção, né? Então, por exemplo, o pilar 1 ali, né? É assim mesmo que é feito ou tu faz uma análise numa direção e depois na outra? Então, o método tabular, que é o método que foi feito em 2 direções, como ele considera vários parâmetros, e num desses parâmetros é levado em consideração o momento referente ao pilar. Então, quando a gente faz o cálculo do pilar, a gente tem tanto momento para y quanto para x. Por isso que nesse eu trago para as 2 direções. Já no método das faixas, como tu disse, a gente tem a seção do nosso pilar e elas são divididas em faixas de várias larguras. E daí é só comparado feito uma comparação de acordo. Não é feito, digamos, para os 2 momentos. Não é feito nas... Ah, tá. Então é assim mesmo. Eu imaginei que eventualmente poderia ser feito num sentido e depois no outro, mas... Mas a redução do AZ nas duas É, faixas.
como eu trouxe a redução do AZ só, tipo, onde é exposto ao fogo, né? Não é só, digamos, no pilar inteiro. Então, tipo, como eu trouxe ali na apresentação, naquele ali foram só 2. Por exemplo, nos outros foram em 3 ou até mesmo nas 4 faces. Interessante. E uma dúvida que me surgiu também é o seguinte, eu fiquei surpreso que o pilar 1 não passou, né, no método mais simples ali, né? Até uma dúvida que eu tinha, né, que depois tu comentando eu entendi, no método dos elementos finitos tu inseriu as barras também, né? Não foi considerado uma seção homogênea, assim, né? Tu modelou, vamos dizer assim, as barras lá dentro. É feita a análise primeiro para o concreto, que é feito só a seção transversal, e depois é feito com a barra de concreto, né? Com a Uma barra barra de aço, desculpa. Sim, tá. Não, a minha dúvida é a seguinte, ó, por que que não passou um? Será que é porque ele tinha menos armadura, né? Ele tinha 4 Imagi- barras. imagino que sim. Provavelmente porque ele tem uma, digamos, é a menor seção transversal, digamos assim, e ele tem menos armadura que os outros. Tem menos armadura. Então eu imagino que seja exatamente por isso que ele não conseguiu atender. O P1 é aquele pilar de canto, né? Isso. O método Pois é. tabular considera as 4 faces aquecidas, né? E no método de cálculo teve só 2. Ah, então é isso. Sim. Também. Deve ser isso. Não, interessante. Quando tu tens o aço, né, na verdade ele ajuda, isso que eu não entendi, ele vai ajudar na parte mecânica, mas na transmissão do calor ele não vai ajudar? É uma dúvida minha, né? Ele ajudaria, sim, né, professor? A trans... É, É melhor ter um pilar mais armado ou menos armado numa situação de incêndio? Essa aqui, no final das contas, é a minha dúvida. acho É que sou eu que vou ter que comentar aqui. Passou um pouquinho do. Tu tá travado aí, Marco. Oi? Tá congelado. Aqui tá tudo certo. Ah, então é só pra mim aqui, só pra mim. Voltou? Voltou. Aqui tá tudo certo. Mas Pra... o som tá O som tá passando. perfeito. Beleza. Aí acho que já é uma questão mais profunda, né? É, a, ele tem a capacidade de transmitir, só que é muito pequena, porque a área da seçãozinha lá do aço é muito pequena. Então não teria problema eu desprezar o aço no cálculo da temperatura. Tá? Sim. Claro, o que vai acontecer na realidade é ter a transmissão, né? Mas a Sim. influência vai ser pequena. Então a gente faz essas simplificações que a gente acaba fazendo. Sim. E é melhor, então, uma seção menos armada ou mais armada para uma situação de incêndio? O que é mais seguro? Porque do jeito que tá, É. do resultado aqui, parece que quanto mais armado, melhor, né? Isso é. Isso é verdade. Se eu tenho mais armadura, principalmente se eu tenho um AS efetivo muito maior que o AS de cálculo, eu tenho aquela sobra extra ali, né? À medida que eu vou perdendo a resistência do aço, eu ainda tenho essa sobra, né? Sim. Então, desse aspecto. Apesar dele ter condutividade térmica maior, mas como ele está protegido pelo concreto ao redor, ele acaba não se aquecendo tanto. Mas é uma coisa muito, muito interessante para se pensar, realmente. Mas dá para generalizar isso ou foi uma situação de... Eu acho que, eu não diria que daria para generalizar, eu acho que, digamos, foi, não sei, só se a palavra certa é coincidência, que pro meu deu isso. Eu não diria que quanto mais armadura, mais resistente ao incêndio ele vai ser, porque ainda vai ter a redução, digamos, no concreto, que vai gerar a redução na face deles, e ainda vai ter a redução da resistência do aço. Então eu diria que aqui, pro meu exemplo, eu acho que foi mais coincidências os mais armados eles terem uma resistirem mais. Digamos que assim, seria mais interessante do que eu gastar mais aço, que é mais caro, eu então aumentar um pouquinho o cobrimento para esse aço não aquecer tanto. Né? Embora que servisse, a solução fosse possível também, né? Legal. Beleza, então. Parabéns aí, Luan, pelo trabalho, né? E capricha aí isso aí. Eu tenho certeza que dá um artigo pro Ibracon lá. Opa, Vocês, né? Tu já foi no Ibracon, né, Luan? já. Escrevendo, que vem vai ter até janeiro aí. Tem que fazer um resumo aí e mandar lá pro Ibracon. Parabéns aí pro Marcos também pela orientação.
Passo a palavra para o orientador. Muito obrigado, Abraão, pelas considerações, pela análise. Contribuiu bastante aqui para o trabalho, né? Parabéns ao Luan também pelo trabalho desenvolvido aí ao longo do semestre, né? Aprender a usar o ANSYS, né? Fazer as rotinas da PDL não foi fácil, né? Mas você chegou lá, então parabéns. Obrigado, professor. A banca agora então se reúne, fazemos uma chamada externa. Vamos só tirar... Ah, é verdade. Mas gosta de tirar foto esse cara, né? Claro, vocês são tímidos. Pelo amor, é muita foto. Na balada vocês tiram foto na presença. Não, eu não vou nisso aí, não. Vamos lá, Isadora. Se a FURB pagasse direito de imagem, o professor Abraão já estava milionário. Pois é. Pessoal da CC aí, ó, ninguém vai ganhar CC, hein? Só a Bianca aí botou a hora, o nome ali. Só ficar nervoso, eu acho. Pra mim o Marcos não tá aparecendo aqui. Aqui ele tá aparecendo. Bianca, então tira a foto aí, Luan. Tira aí, cadê a... Acho que a Isadora mandou ali. Mandei no chat, prof. Já tirou? A Isadora é rápida, né? A mulher é mais rápida do que os atiradores lá do oeste. Deixa eu ver aqui. Se quiserem, pode tirar outra. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Meu Teams hoje tá meio lento aqui, não tá muito... Tá carregando aqui. Ah, ficou ótimo. Deus livre, eu fico muito grande nessas fotos aí. E colocar no cantinho ali, Isadora. Mas então é isso, nós vamos fazer uma reunião, depois tu vai passar para eles, né, Marcos? Eu passo individualmente para eles? Eu acho que sim, para não prender todo mundo. Né? Pode ser, não? Perfeito. Pessoal, eu vou postar vocês lá, depois vocês têm que repostar no Instagram de vocês, senão não vale a aprovação ou a reprovação. Hein? Ah, então beleza. Não, a gente já reposta agora ali, ó. Eu vou conferir, se não tiver foto, não mando a ata. Exatamente. E outra coisa, tem que marcar a gente, se vocês postarem aí, marca o ECV FURB ali, hein? Isso aí. Beleza, vamos para nossa reunião. Tudo like. Tudo like também. Falando em like, né, Isadora, eu fiz lá até uma apresentação com o nome de vocês, botei lá no Reels lá e ninguém nem curtiu, não, olha, brincadeira. Pô, eu compartilhei, professor, tu não viu? Compartilhou. Sim, marquei a FURB, o professor ignorou. Ah, eu nem vi, não vi, vou dar uma olhada lá. Não vi. Vi que tinha menos curtida do que o número de alunos que defendeu o TCC, mas aí... Também vai perder pontos. Também perde ponto. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço e parabéns aí aos apresentadores.